Salvete, discipuli. Nos encontramos hoje em nossa aula de número 4 do nosso curso Introdução ao Latim da Vulgata. Trata-se de uma aula assíncrona, assim como será a aula número 5, entregue na sexta-feira. Sábado e domingo não temos aula e voltaremos normalmente com nossas aulas síncronas na segunda-feira, dia 7 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília. Iniciaremos hoje com um texto do capítulo 6 do Evangelho de São João. Depois trabalharemos o futuro latino, o futuro imperfeito, também chamado futuro 1. Estamos ainda no modo indicativo, na voz ativa. Veremos as 4 conjugações e como se diferem. O verbo ser e, que é o verbo ser, estar no futuro, e os pronomes demonstrativos que tínhamos comentado em aulas passadas. Ille, illa, illud, is, ea, id, ipse, ipsa, ipsum e ic, ec, hoc. Bem, trata-se de um formato um pouco diferente, porque vocês não terão a oportunidade de tirarem suas dúvidas após a aula diretamente aqui comigo, no Google Meet, como costumávamos fazer. Mas, além do grupo de WhatsApp, que vocês podem ter acesso, que é o nosso grupo de discussão, vocês podem também, se tiverem alguma dúvida, escrever aqui nos comentários desse vídeo do YouTube. Porque, diferente de uma live em que os comentários ficam no chat, né? Aqui eles ficam fixos. Então é possível vê-los, lê-los depois. E os alunos que tenham mais experiência e queiram responder as perguntas, sintam-se à vontade. Bem, então esse será o nosso modus operandi, a nossa forma de trabalho, de conduzir esse curso para a quinta-feira e a sexta-feira, dias 3 e 4 de agosto. Sem mais delongas, deixe-me realizar o compartilhamento de tela. Aproveitem, pessoal, que por ser uma aula assíncrona, vocês podem pará-la no momento que vocês quiserem. Se em algum momento sentirem que é algo tranquilo, vocês podem avançar essa aula sem nenhum problema. De minha parte, continuo com o mesmo compromisso assumido no início do nosso curso, que não passe de 1 hora de aula. Claro, às vezes passamos em nossas aulas, mas é para perguntas. O conteúdo em si, ele dura no máximo 1 hora. E não assistam simplesmente essa aula, assim como nenhuma das outras aulas que nós tivemos, mas também vocês precisam estudá-las. Ou seja, papel e caneta, imprimam o material, tentem memorizar as declinações, as conjugações, os pronomes, façam os exercícios, refaçam-no, enfim, deem o melhor de vocês mesmos. Tanto o material de hoje como de amanhã, ele já estará com as respostas. Então, isso também facilitará o estudo pessoal de vocês. Bem, realizei o compartilhamento. Eu irei, na verdade, estender a minha tela para o outro monitor, apenas para que eu possa me certificar de que né, eu estarei sempre gravando, não irá cortar, ou coisas do tipo. Isso, para quem assiste, não faz tanta diferença. Bem, deixa eu ver se eu consigo colocar um tamanho melhor. Vamos lá. Vamos iniciar com a leitura. Vou ler, espero que vocês pratiquem essa leitura também, parem o vídeo, voltem, façam um exercício de ler em latim. Qui manducat meam carnem
et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me. Bem, o que nós temos aqui? Alguns verbos: manducat, bibit, habet, est, manducat, manet, bibit, manducat. Todos esses verbos em azul têm algo em comum. Eles estão na terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Ou seja, come, bebe, tem, é, né? Novamente, come, é, bebe, permanece e come. Além disso, em vermelho, nós temos o tema da aula de hoje, um dos temas, que é o futuro. Resuscitabo, eu ressuscitarei, é o futuro de um verbo de primeira conjugação, e vivet, viverá, que também é futuro, só que de um verbo de terceira conjugação. E é exatamente o tema da aula. A depender da conjugação para o futuro, eu gosto de chamar de futuro imperfeito, para que não o confundamos com o futuro perfeito, que será visto mais tarde. Muda a terminação. Além disso, nós temos o passado, que veremos mais para frente, e quando estudarmos o tema do perfecto, que é missit, enviou, terceira pessoa do singular. Bem, então, estamos no campo do futuro do indicativo, nós já estudamos o presente, nós estudamos, quando estudamos o presente, nós vimos as desinências número pessoais, primeira pessoa do singular vai ser o ou s, e as seguintes serão st, mus, tis, nt. Estudamos também o pretérito imperfeito, que, além das desinências número pessoais, mst, mus, tis, nt, terá também as desinências modo temporais, ou seja, que indicarão o modo, no caso adjetivo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito, que é o ba. Então, eu amava, tu amavas, ele amava. Amabam, amabas, amabat. Amabamos, amabatis, amabant. Agora passaremos ao futuro. Então, como eu falo eu amarei em latim? Então, para a primeira e a segunda conjugações, que é uma estrutura bem simples, com uma finalidade mnemônica, para facilitar a memorização. Então, basicamente, primeira e segunda conjugação, você terá bo, bi, bu, mantendo as desinências número pessoais. Então, eu amarei, tu amarás, ele amará. Amabo, amabis, amabit, etc. Terceira e quarta conjugações. Nós teremos como verbo viver, que apareceu, e vivam, e às vezes eu confundo e falo vivam, mas isso se trata da pronúncia restaurada, reconstituída. Na pronúncia romana, vivam, vives, vivet, etc. Bem, aqui nós temos os tempos verbais, amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt.
E aqui o verbo videre. Perdão, e na primeira pessoa do plural e na segunda, não é amabimos, mas trata-se de uma proparoxítona. Amabimus. Então, amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Mesma coisa com o verbo ver de segunda conjugação. Videbo, videbis, videbit, videbimus, videbitis, videbunt. Bem, vocês viram no início que há uma variação nas desinências modo-temporais. Para a primeira e segunda conjugação, bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt, certo? Que foi que nós tivemos aqui. Bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Mesma coisa para o videre de segunda. Agora, para a terceira e quarta conjugação, nós teremos a e seguido de tudo e. Claro, com as desinências número pessoais. Então, nós vamos ter o verbo crer, por exemplo. Eu crerei, eu acreditarei. A, depois e, seguido com as desinências MST, mustis, NT. O verbo facere, fazer, mesma coisa. A, e, MST, mustis, NT. O verbo vir, que é venire, a mesma lógica. Por quê? Porque são verbos de terceira e quarta conjugação. Então, como ficaria? Eu crerei, tu crerás, ele crerá, ou eu farei, tu farás, ele fará, eu virei, tu virás, ele virá, etc. Credam, credes, credet, credemos, credetis, credent. Faciem, facies, faciet, faciemos, facietis, facient. Veniam, venies, veniet, veniemus, venietis, venient. Bem, assim nós vimos o futuro das quatro conjugações, tendo em vista essa estrutura mnemônica. Se for um verbo de primeira ou segunda conjugação, nós teremos bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Se for um verbo de terceira ou quarta conjugação, nós teremos am, es, et, emus, etis, ent. E como funciona o futuro? Do verbo sum, verbo ser, estar. Então aqui nós temos o presente, eu sou, eu estou, tu és, ele é, né? Sum est, sumus est, estis sunt, que já foi visto. E o futuro? Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Bem? Então, eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Bem, isso foi o verbo. Vamos voltar ao texto e agora buscar ter um enfoque nos pronomes demonstrativos, certo? E também aqui a terceira pessoa. Isso nós vimos na aula 2, que na verdade nós não temos o sujeito, um pronome pessoal de terceira pessoa no latim. Nós temos de primeira, que é ego, nos, singular e plural respectivamente. Nós temos de segunda, tu, os, só que nós não temos de terceira. Então, normalmente, nós, essa ausência, esse vácuo, ele é ocupado por um pronome demonstrativo, que nós vamos ver na aula de hoje. Is é a id, aqui é eum, masculino singular. Is é a id, aqui nós temos in ilo. Então,
Ele está falando de aquele, né? Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo. Então, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, aqui o ilo é vem de ile, ila, ilud, e trata-se de um ablativo singular masculino. E depois nós temos quiman ducat me et ipse vivet pro me. Então, ipse vem de ipse, ipsa, ipsum e se encontra no nominativo singular masculino. Então, fuit homo missus adeo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium. Então, nós vimos na aula passada os nomes neutros. Então, nomen nominis é o nome neutro de terceira declinação. Testimonium, testimony também é um nome neutro, só que de segunda declinação. O verbo ser estar, é o sum, em muitas ocasiões tem um valor existencial, ou seja, em algumas ocasiões também pode ser traduzido como o verbo haver. Por exemplo, nesta frase podemos dizer: houve um homem enviado por Deus, cui, né, cujo nome, né, ao qual o nome, né, cujo nome era João. Então, aqui é um pronome relativo qui, que, quod. Cuius, cuius, cuius é o genitivo singular. E aqui nós temos o dativo singular, cui, cui, cui. Ic, vejam, isso que nos interessa nesta frase. Vem de ic, ec, hoc. Este veio, né, em testemunho, etc. Então, este está se referindo a João. Por quê? Porque é um pronome demonstrativo, só que também ele funciona como se fosse a terceira pessoa. Então, além de, eu posso traduzir este, mas eu posso traduzir também ele. Ele veio, referindo-se a João. Quando eu digo um pronome demonstrativo, eu quero dizer duas coisas. Então, em primeiro lugar, que é o pro significa em latim no lugar de. Então, pronome, no lugar de um nome. Então, o ic, ele está no lugar de um nome. Que nome que é esse? João, Ioannes. E demonstrativo é que ele demonstra alguma coisa, ele está mostrando algo, né? Este. Então, nós temos no português, por exemplo, pronomes demonstrativos de proximidade, este, esta, isto. Nós temos também quando algo não está próximo de nós, aquele, aquela, aquilo, certo? Nós temos um meio termo, então, esse, essa, isso, enfim. Então, o que eu gostaria de lhes passar na aula de hoje é que todos esses pronomes, ic, ec, hoc, is, ea, id, ille, illa, illud, ipsa, ipsa, ipsum, eles podem significar ele ou ela, tá? Ou seja, podem funcionar como se fossem a terceira pessoa. Além disso, também significa ok, este, esta, tá? Ou isto, né? Aqui não está o neutro. Isso é id, ou a, ou este, esta, ille, ila, ilo, aquele, aquela, às vezes, né? Ipsa, 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 o próprio, a própria. Isso daqui, aqueles que tiverem baixado o missal, eu acho que não tem essa parte ali, mas qualquer missal em latim, vocês podem ir na internet, missal em latim, e vão na parte de doxologia final. Hoje em dia, na tradução, nós falamos por Cristo, com Cristo, em Cristo.
em latim no original não aparece a palavra Cristo. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Então é pelo próprio, com o próprio, no próprio. Mas enfim, aqui é só uma curiosidade. Então, vejamos a declinação desses pronomes demonstrativos. Ille, illa, illud, acusativo illum, illam, illud, ablativo singular illo, illa, illo. Neutro plural, perdão, nominativo plural, illi, ille, illa, acusativo plural, illos, illas, illa. E o ablativo plural, illis, illis, illis. Ou seja, pessoal, o feminino é idêntico à primeira declinação. O masculino, com exceção do nominativo singular, é idêntico ao masculino da segunda declinação. E o neutro, com exceção do nominativo e acusativo, que por ser neutro serão iguais, é idêntico aos neutros de segunda declinação. Novamente, é importante que vocês memorizem as declinações. Busquem memorizar a primeira, a segunda e a terceira declinação. A partir do momento que você já as tiver memorizado, será mais fácil voltar e baseando-se nas declinações, memorizar os pronomes. Então, ele, ela, né, eu ia falar ilo, né, mas nós não temos no português. Então, também aquele, aquela, aquilo. Tá? Então, o ele no português provavelmente veio daqui, ille, né, e o ela, illa. Bem, então, lembrando, nominativo é o caso do sujeito. Então, se eu quero falar ele é feliz, ille beatus est. Ela é feliz, illa beata est. Aqui é a questão do adjetivo, que ele tem que concordar em gênero, número e caso com o nome ao qual ele está fazendo referência. Bem, e se fosse um objeto direto, se fosse um acusativo, por exemplo, acompanhando a palavra homem. Eu amo aquele homem. Então, amar é o verbo amo, aquele homem. Está tudo no acusativo singular. Então, aquele vai ser illum e homo hominis é de terceira declinação. Então, tem que ver o acusativo singular de terceira declinação, termina em em. Hominem. Então, illum hominem amo. E se fosse mulher? Mulher, uma das possibilidades é femina, femine, que é de primeira declinação. Então, illam feminam amo. Eu amo aquela mulher. E assim sucessivamente. O ablativo é nele, com ele, para ele, etc. Então, vimos ile, ila, ilo. Vamos ver agora a declinação de is e a id. Então, vejam que eu tenho is e a id, elm, am, id, eu e a eu, ei, ea, eos, eas, ea, eis, eis, eis. Então, nós temos ainda a mesma lógica por detrás, por exemplo, que o acusativo masculino termina em o feminino em am, e o neutro vai ser igual ao nominativo singular. A terminação para o ablativo singular em o, a, o, e depois o plural, i, e, ea. Então, e is para o ablativo plural. Então, novamente, nós conseguimos nos espelhar na primeira e na segunda declinação para entendermos melhor os pronomes, esse pronome demonstrativo. Terceiro, ipse, ipsa, ipsum. Mesma coisa, pessoal.
Vejam a lógica. Ipsa, ipsa, ipsum. Ipsum, ipsam, ipsum. Ipso, ipsa, ipso. Ipsi, ipse, ipsa. Ipsos, ipsas, ipsa. Ipsis, ipsis, ipsis. Nós temos a mesma lógica anterior. O masculino vai seguir os masculinos de segunda declinação, menos o nominativo singular. O feminino ele segue exatamente igual à primeira declinação. E o neutro ele vai seguir exatamente igual os neutros de segunda declinação. Bem, vamos agora para o quarto. Ik, ek, ok. Aqui muda um pouco. Então, no acusativo nós teremos a singular unk, ank, ok, ok, ak, ok, i, ek, os, as, ek, is. Então, e para o singular, pensem que teremos um C ao final, em vez do M teremos um N, unk, ank. Como tudo termina com C, eu vou manter, né, o O e o A próprios de cada declinação, e aqui o ok. Então, no neutro até fica mais simples. Depois, plural, terminação I, ek, os, as, ek. Então, se eu fosse utilizar como um pronome demonstrativo, eu gosto, ou como eu posso, né? Né? E se eu quisesse colocar, né? As rosas deleitam, as rosas agradam estas meninas, né, que estão aqui. Né? Poderia falar aquelas se eu fosse utilizar Leila e Ludo, por exemplo. Mas as rosas deleitam estas meninas. Estas meninas é o quê? É o acusativo plural. Menina, no latim, é puella, puelle, primeira declinação. Então, acusativo plural feminino, as puellas. Então, rosse, que vai ser o meu nominativo plural, as rosas, rosse, as puellas, delectant, né, porque é plural. Bem, vamos fazer algumas atividades de substituição. Então, pater filium amat. O pai ama o filho. Então, quem é o pai? É ele, certo? Então, se eu tivesse o pronome ille, illa, aqui está, é um erro aqui, tá bom, pessoal? É illud. Aqui tem que ser um de. Perfeito? Veja, o pronome aqui é ille, illa, illud. Ok? Illud. O de, terminação, não o M. Bem, embora essa seja a terminação dos neutros, dos adjetivos de primeira classe, mas não é o caso. Então, ille filium amat. Ele ama o filho. Filius patrem amat. Agora eu quero que vocês utilizem is e a id. O filho ama o pai. Então, o pai é o quê? É o meu objeto direto, acusativo, portanto, masculino. Então, eu tenho que ir no is e a id e procurar a forma do masculino acusativo singular. Eu.
Então, aqui eu terei filhos eum amat. Veja que se assemelha muito ao português. Por exemplo, o filho o ama, né? O filho, hoje muita gente fala assim, o filho ama ele, embora ele seja pronome sujeito, né? Na linguagem coloquial é comum, mas o filho o ama. Se fosse em vez de patrem, fosse matrem, por exemplo, filhos matrem amat. Em vez de eum, seria eam, acusativo feminino singular. Aqui, acusativo feminino singular, eam. Ou seja, filhos eam amat. O filho a ama. Se nós tivéssemos matrem em vez de patrem. Bem, profeta scripturam docet. Então, o profeta ensina a escritura. Então, se em vez de profeta eu quisesse colocar ele, né, o próprio, ou seja, utilizando ipse, ipsa, ipsum, por ser um nome masculino, ele, o profeta, vou ter ipse. Então, muito cuidado, pessoal, porque vocês podem. Mas profeta termina em A. Profeta é um nome de primeira declinação. Então não seria ipsa? Não. Por quê? Porque nós precisamos levar em conta sempre o gênero da palavra. Então, por mais que profeta seja uma exceção, assim como o nome Catilina, assim como o substantivo poeta, assim como certas profissões como agrícola, marinheiro, nauta, etc., que seguem a primeira declinação, mesmo assim são nomes masculinos. Então, se eu tiver um adjetivo do lado ou um pronome, esse pronome precisa ir no gênero masculino. Então, por exemplo, eu falo a menina boa, né? Bona quella. O menino, o senhor bom. Bonus dominus. Tem uma coincidência de declinação, certo? Só que o importante é que haja concordância de gênero, masculino, feminino, neutro, número, singular ou plural, e caso, ou seja, nominativo, vocativo, acusativo, dativo, ablativo. Tá? E nominativo, vocativo, acusativo, dativo, ablativo. Qual que eu estou esquecendo aqui, pessoal? De nominativo, acusativo, vocativo. Na verdade, ó, uma forma de colocar junto, né? O nominativo com o vocativo. Pronto. Depois nós colocamos o dativo com o acusativo. Depois nós temos o ablativo. Ah, tá me faltando o genitivo. Perdão. Aqui. Por isso, né? Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo. Depende da forma que você utiliza para memorizar, mas por enquanto nós estamos só nesses três casos. Bem, então, não necessariamente eu vou ter uma concordância de declinação. Então eu falo bônus profeta. O profeta, bom, bônus profeta. Por quê? Porque embora a forma seja diferente, eu tenho concordância em gênero, que é o masculino, caso, que é o nominativo, e número, que é o singular. Próximo. Deus veritatem manifestat. Então, Deus manifesta a verdade. O que Deus manifesta é a verdade, ou seja, é o meu objeto direto, portanto, acusativo. Veritas veritatis é um substantivo feminino de terceira declinação. Então, está no singular. Então, o meu pronome das opções que nós temos é is e id. Tem que ser feminino
acusativo singular. Se eu voltar ao material e dar uma olhada, eu terei, passei aqui pelo is e id, feminino, acusativo singular. Am, am. Bem, portanto, Deus am manifested. Deus manifesta ela, né, na linguagem coloquial, ou Deus a manifesta, ou seja, referindo-se à verdade. Bem, aqui nós temos outros exercícios, número 5, 6, 7, né, que vocês podem ir praticando. Se houver algum erro em digitação, alguma coisa assim, me comentem, tá? Apenas para ter presente, ou coloquem nos comentários. Além daquele que eu já destaquei, que se encontra no número 3, né, que perdão, que se encontra no número 1, é o primeiro, né? É ile, ila, ilud, né? Ile, ila, ilud. Bem, mas como isso foi colocado acima, não tem problema. Se eu falar ilum, na verdade, é um masculino acusativo singular, mas quando nós eh, nomeamos os pronomes, nós o fazemos no nominativo singular, respectivamente, seguindo os gêneros nominativo, feminino e neutro. Então, você pode ir fazendo 5, 6, 7, 9, 10. Bem, agora nós temos, próximo exercício, um vocabulário. Quando, que é quando, então lembre-se de buscar evitar a nasalização, que é muito comum no português, daquelas vogais que antecedem o M ou N. A gente fala quando, né? Quando em português. No latim, quando. Quando. Odie, hoje. Cras, amanhã. Olin, outrora. E sempre, sempre. Então, é, hoje em dia, né, se utiliza muito procrastinar ou procrastinação. Nada mais é do que deixar para amanhã. Cras. E o amanhã nunca chega, né, pessoal? Bem, então, filium amat pater. Quando, né? Ou seja, quando. Odie. Por que ele falou odie? Porque o verbo está no presente. Amat. Agora eu tenho patrem amabat filius. Tá? Então aqui é o quê? O pai, perdão, o pai ama o filho. Tá? Como assim? Não é o filho ama o pai? Não, não é. É o pai ama o filho. Vejam pela terminação. Essa terminação um, tendo em vista que filius, filii é um nome de segunda, é acusativo singular. E o pater está no nominativo singular, é o nome de terceira. Então é o sujeito é o pai. O pai ama o filho. Mesma coisa abaixo. Patrem amabat filius. O patrem, agora, essa terminação em, tendo em vista que pater patris é de terceira declinação, é masculino, é singular acusativo. E o filii é de segunda masculino, só que nominativo. Então é o filho amava o pai. Então, quando, olhem, outrora, né? Por quê? Porque está no passado, outrora. Então, filius olem patrem amabat. O filho amava o pai outrora. Então, lembrando aqui dos nossos pronomes, olem outrora, craça amanhã, odie hoje. Então, nós temos o adjetivo odierno, por exemplo. Né? Odierno, né, a gente fala. Então, vem de hoje, de algo moderno. Odie, odie. Bem, e por aí, continua. Scripturam docebit profeta. Então, o profeta
ensinará a escritura. Então, o verbo docere é o verbo ensinar, é de segunda conjugação. Então, lembrando que os verbos de primeira e de segunda conjugação fazem o futuro em bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Então, o profeta ensinará a escritura. Então, quando? Cras, amanhã. Né? A gente está praticando. Claro que há outros advérbios que podem ser utilizados em latim. Então, cras docebit profeta scripturam. Amanhã, o profeta ensinará a escritura. Aqui nós temos, né? Aqui foi uma inspiração do professor Anderson. Veritatem manifestat Deus. Então, Deus manifesta a verdade. Então, quando? Aí ele colocou odie et semper, né? Hoje e sempre. Então, Deus manifestat veritatem odie et semper. Bem, aqui não foi colocado, mas é, eu acho que no português tem uma oração algumas orações que a gente agora como era o glória, né? Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O espanhol, acredito que ele imita um pouco. Algumas orações em português também imitam. O espanhol ele fala assim, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amém. Ou seja, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E no latim é exatamente assim. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, per secula seculorum. Amém. Enfim, só para algo um pouco diferente de odie et semper, e que eu sempre, né, você olha, isso é redundante numa língua moderna, porque vem do latim. Era redundante também. Hoje sempre pelos séculos dos séculos. Bem, então aqui os verbos vão sendo alterados, né? Aquam bibebat servo, ou seja, o servo bebia a água, né? Quando olhem, porque é o passado. Apenas para praticar um pouco isso. Clamabit in templo fariseus. Então, o fariseu clamará no templo. Então, é o futuro. Quando? Cras. Cras clamabit fariseus. Celum videbant mulheres. Aqui esse acento, pessoal, não é no E, tá? É aqui no li. Mulheres. Mulheres. Ou seja, as mulheres viam o céu. Por quê? Porque o nome é mulher, tá? Mulher. Então, o E aqui é breve. Então, como ele é breve, a tônica recai sobre a proparoxítona. Mulheres. Mulheres. Mas nós não falamos mulieribus, por exemplo, na Ave Maria. Benedicta tu in mulieribus. Sim, está correto. É mulieribus. Por quê? Porque é adicionada uma sílaba a mais. É ribus. E no latim, ou eu vou ter proparoxítona ou uma paroxítona. Então, necessariamente, o meu acento, né, para essa palavra que é mulher, no dativo, que nós não vimos ainda, mas e no ablativo, que é igual ao dativo plural, vai recair no é, mulieribus. E aqui, mulieres. Ou seja, ambas palavras são proparoxítonas, mas pela mudança de sílabas é, vai ser alterado. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, não precisam se preocupar. Quando olhem, olhem videbant mulheres, novamente mulheres, cello. Isso daqui
esse material, eu não eu eu não revisei, né, no sentido que não fui eu que o preparei, mas é apenas para que tenham presente. Então, mulheres, no li, o acento é no i, e lá em cima, eh, na ile, ila, ilud, na questão um do primeiro exercício. Ah, que interessante. Então, nós temos 2 verbos em latim, bem, há outros também, mas 2 verbos, sobretudo, para, falar amar. Então, nós temos um verbo de primeira conjugação, amare, e nós temos um verbo de terceira, que é esse que vocês têm aí, diligo. Então, mundus diliget deum. Então, o mundo, perdão, o mundo amará Deus. Por quê? Porque o mundo é o nominativo singular, terminação us, né? Tanto mundus mundi quanto Deus dei são substantivos de segunda declinação, ambos são masculinos. Então, nominativo singular masculino, us, terminação us, e acusativo masculino singular, terminação um. E aqui é o meu futuro imperfeito. Então, o mundo amará Deus. Se eu quisesse falar Deus amará o mundo, era só inverter. Então, seria mundum diliget Deus. Ok, pessoal? Lembrando, a posição não vai marcar a função sintática, se vem antes ou depois. O que marca a função sintática é a terminação, é a declinação de um substantivo. No português muda a função sintática, porque o português não tem essa mudança de declinação. Em português nós temos masculino, feminino, singular ou plural. Nós não vamos fazer outra alteração ao final das palavras. Então, e se eu falo no português, o mundo ama Deus e Deus ama o mundo, eu estou falando coisas completamente diferentes. Então, no português, para marcar o que vai ser o sujeito e para marcar o que vai ser o objeto direto, eu tenho que colocar numa posição específica. No latim, não. Não é necessário. Então, outra coisa. Então, se fosse o verbo amare, que é de primeira conjugação, nós vimos que futuro para verbos de primeira e segunda conjugação é bobis bit, bimus bitis bunt. Então, bit, que é a terceira pessoa do singular, então seria amabit, amabit. Mundus amabit Deum. Agora, como diligo ou diligere no infinitivo é um verbo de terceira e os verbos de terceira e quarta conjugação fazem o futuro de uma forma diferente, ou seja, com as terminações, em vez de bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt, am, es, et, emus, etis, ent, então nós temos et, amará. Então, como ficaria eu amarei, tu amarás, ele amará. Então, diligam, diliges, diliget. Diligemus, diligetis, diligent. Então, lembrando que o GA tem o som de G, né? Assim como o O e o U, Ga, Gogu. Só que se eu tiver GE e GI, vai ter um som de D, como se fosse um DJ, né? G, D. Bem, então quando, cras, né? Porque está no futuro. Então, cras, aqui o professor Anderson, né? Colocar, cras mundus diligeteum, interrogação. O mundo amará a Deus amanhã, então, interrogação no latim, pessoal. Depois nós vamos ver as enclíticas, né? O ne, por exemplo, entre outros, mas assim como no português, eu posso também colocar só o ponto de interrogação.
mas eu poderia colocar também mundus ne, né? Começando com mundus, né? Eu colocaria só o N e o E. Mundus ne cras diliget deum, isso para aqueles que estão mais avançados. Ou também, se eu esperasse uma resposta negativa, eu poderia iniciar com num, N-U-M. No mundus cras diliget deum. Bem, então, número 10, credent in veritatem discipuli. Então, aqui nós temos discípulos discipuli, que é um nome de segunda declinação, discípulo ou aluno. Verit, que é masculino. Nós temos, né, então aqui é masculino, de segunda. Nós temos veritas, veritatis, que é feminino, de terceira declinação. Em relação aos casos, claramente veritatem, essa terminação em, sabendo que é de terceira, se encontra no caso acusativo. Agora, discípulos, discipuli, poderia ser genitivo singular ou nominativo plural. Então, nós não chegamos a ver ainda em detalhe o genitivo singular. Só que pelo contexto, eu vejo que se trata de um nominativo. Nominativo plural. Aqui se trata de um acusativo singular. Por quê? Porque se fosse um acusativo plural, seria veritates. E aqui, se fosse um nominativo singular, seria discípulos. Então, aqui nós vemos a importância de memorizarmos as declinações. Então, se eu for no dicionário, eu olho discípulos, discípuli. Ele vai me dizer o gênero e a declinação. A declinação sei pelo nominativo singular. Terminou em i, discípulos, discipuli, vai ser segunda. Terminou em e, né? Rossa, rosse, vai ser primeira. Terminou em is, veritas, veritatis, vai ser terceira. Depois a quarta e a quinta, que nós não vimos ainda, mas us, por exemplo, fruto, fructus, fructus. O segundo us é o genitivo singular, que indica quarta declinação, e o ei vai indicar a quinta. São pouquíssimos os nomes de quinta declinação em latim. Por exemplo, coisa, que nós já vimos em aulas passadas, res, rei. Tem a palavra dia, por exemplo, dies, diei. Bem, lembrando que é muito comum, se tornou cada vez mais comum que o verbo crer tivesse essa ideia de movimento, né, com in mais acusativo. Por isso é o verbo credere in veritatem. Então aqui nós vamos ter credo, certo? Credo é um verbo de terceira conjugação, né? Para verbo nós temos as conjugações e para os substantivos como veritas, veritatis, discípulos, discipuli, nós vamos ter as declinações. Então, eu vejo que essa terminação ENT é o quê? É o meu futuro, de terceira pessoa do plural. Então, eles acreditarão. Porque se fosse eles acreditam, o presente da terceira conjugação é UNT. Então, credunt. Se fosse eles acreditavam, ebant, credebant. Mas é eles acreditarão, credent. Então, o sujeito, quem credent? Quem é o nominativo? Discípuli. Então, os discípulos acreditarão na verdade. Então, aqui ele coloca quando, né? Amanhã, cras. Então, amanhã os discípulos acreditarão na verdade. Cras, discipuli credet in veritate. Bem, interromperei agora o compartilhamento de tela.
Então, lembrando, pessoal, que a nossa aula de amanhã também será assíncrona, aula de sexta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem realizar os comentários na parte de comentário desse vídeo do YouTube. E outros alunos podem responder ali sem nenhum problema. Aproveitem, ajudem-se mutuamente. Há muitos detalhes, muitas coisas práticas para vermos. Recomendo que deem especial atenção a essa parte mais básica. Então, realmente faça um exercício em casa de memorização, de voltar aos textos, buscar identificar o que nós estamos vendo nos textos. Então, qual é o tempo verbal, né, dos verbos que aparecem? Então, nós vimos até agora o presente, pretérito imperfeito, né, o futuro imperfeito. Ver a declinação, o verbo sum também, no presente, no pretérito imperfeito e hoje no futuro, que nós vimos. Muito bem, lhes agradeço, lhes desejo um bom dia e até a próxima aula. Muito obrigado.